Moradores reclamam das condições de passarelas que cruzam a rodovia Padre Manuel da Nóbrega em Mongaguá. Eles cobram segurança e iluminação devido a constantes assaltos e também serviço de zeladoria. Tem mato alto no local, buracos, o negócio tá feio por lá, bichos. E ainda os criminosos conseguem até se esconder aqui, dependendo do ponto, para praticar crimes. Veja só. Os postes que deveriam iluminar parecem estar ali de enfeite. Muitas lâmpadas queimadas e as que acendem não iluminam o caminho. As passarelas que cruzam a rodovia Padre Manuel da Nóbrega ajudam a evitar atropelamentos. Mas a atual situação dos equipamentos utilizados por moradores de Mongaguá oferecem outros tipos de risco. Pela pista nós nem tentamos porque é muito risco de atropelamento e tem muitas mortes aqui. E pela passarela é impossível, à noite é impossível. Não tem iluminação, o mato é muito grande, o risco de assaltos, porque são constantes os assaltos aqui, entendeu? Porque até por conta que eles se escondem no mato, né? A falta de iluminação é um prato cheio para bandidos. Segundo moradores, assaltos são constantes no local. A mulher de Robert foi uma das vítimas recentes. A minha esposa estava chegando lá à noite no serviço, ela 7 horas à noite, né? Mas como está muito escuro, tem um cara que estava escondido lá em cima, escondido mesmo aí. Ele vai pegar qualquer vítima, vai passar, ele tá uma faquinha na mão dele e ele colocou ela, você disse, uma faca na cintura dela, ela roubou o celular dela, coitada, ela fica tremendo, entregou tudo. Ela estava subindo, a pessoa abordou ela pelas costas, você entendeu? Ainda agrediu a senhora. Para ir ao mercado, que fica do outro lado da rodovia, Roseli vai assim, sem nada. Leva apenas a chave de casa. Tirei minha corrente, tiro tudo, vou sem nada, porque não tem condições. Mas por quê? Por conta da passarela? Por causa dos assaltos, Você do nada, de repente aparece alguém, pode te abordar e pegar seu celular. Não dá para passar, eu não passo. A gente não tem nenhum tipo de assistência desse lado. Lá do praia nós não temos comércio e ônibus passa assim raramente. Então nós temos tudo que fazer lá do morro. Para ir para o lado do morro nós temos essa dificuldade, que é a passarela. A iluminação precária é só um dos problemas, porque depois de atravessar a passarela e chegar aqui embaixo, o pedestre ainda enfrenta uma outra situação. Dá só uma olhada nesse matagal todo aqui ao lado. Para conseguir chegar até a rua, é preciso caminhar praticamente pelo meio do mato. E nem é preciso dizer a armadilha que é isso aqui. Esconderijo para bichos e animais peçonhentos e principalmente para criminosos. Segundo os moradores, há muito tempo que o mato não é cortado por aqui. Sim, tem bastante bicho. Quando a gente passa, eles pulam para fora os bichos, tentam atacar a gente. Já uma vez eu corri, já corri um bicho. E o pessoal também acaba se escondendo, de assalto também, né? Eles acabam se escondendo no meio dos matos, a gente nunca sabe onde que eles estão. Não tem manutenção nenhuma com relação o mato, né? A grama em si. É uma armadilha, né? A céu aberto aqui para quem está passando. Washington usa a passarela todos os dias quando chega do trabalho, perto das 10 da noite. Conta que a estratégia dos moradores é formar grupos para passar pelo local com mais segurança. Muitas das vezes, quando eu chego com um fretado aqui na rodovia, tem pessoas no ponto aguardando. E aí a gente acaba até fazendo uma certa amizade para poder passar pela passarela, para não correr esse risco, porque na verdade a gente não tem visada quando a gente chega para poder passar para o outro lado, né? Então pode ter alguém escondido aqui, né? E até fazer um roubo, né, coletivo, né? Então a gente fica muito assustado porque não tem iluminação nenhuma, é um poste. O estado de conservação dos equipamentos é outra reclamação. Há rachaduras nas muretas, ferragens expostas e a parte do concreto que até caiu, além do desnível e muitos buracos no caminho. Aquelas lá também estão sem iluminação, está quebrada. Se vocês deram uma olhada, elas estão rachadas. As passarelas estão trincadas, entendeu? Então é uma coisa que a pessoa tem que ver antes que aconteça alguma tragédia. Tem até buraco ali no caminho. Sim, tem buraco no caminho. Se vocês forem na outra passarela, que é aqui do mesmo bairro, lá também tem buraco, entende? Então tá bem perigoso mesmo. Moradores dizem que já acionaram por diversas vezes a prefeitura e também a Novo Litoral, concessionária que administra a rodovia. Como resposta às queixas de uma das moradoras, a concessionária disse que os serviços de manutenção e conservação das áreas ao longo da via respeitam um cronograma
cronograma com prazo de 6 meses a 1 ano e que vai adotar as medidas necessárias para as tratativas emergenciais cabíveis. E se colocasse a iluminação, se colocasse o monitoramento, umas câmeras, já ia ajudar bastante os moradores, né? A gente sabe que não dá para ter um vigia, uma polícia em toda a passarela, mas se tivesse câmeras, nossa, seria útil. Olha o caminho que a gente faz aqui. Olha isso aqui. E assim, aí eu já fiz várias reclamações, né? E o pessoal da prefeitura diz que é da concessionária, né? A responsabilidade seria da concessionária que administra. Só que é um jogo de empurra-empurra, porque a gente entra em contato com a prefeitura fala essa situação. E também não vem resolver o nosso problema aqui. Não tem outra palavra que define. Uma vergonha a gente ver uma situação como essa. Olha aí, ó, rachada, tem que até verificar se essa estrutura está segura, não tem iluminação, matagal tomando conta na entrada e na saída, as pessoas correndo o risco de serem assaltadas a qualquer momento. Realmente é uma passarela que parece a passarela da morte, de filme de terror. As pessoas elas ficam preocupadas quando elas precisam passar por esse lugar. E aí, algo que deveria ser para oferecer segurança, tem gente que se arrisca de atravessar a rodovia com medo de ir pela passarela. Para você ver que nível chegamos. E pior que a prefeitura, ainda nem prefeito tem oficialmente, né? Tem um interino lá, mas novas eleições vão ser feitas. O povo não sabe nem a quem recorrer direito. Nós entramos em contato com a prefeitura de Mongaguá, que informou que a iluminação pública na passarela é da rodovia e de responsabilidade da concessionária Novo Litoral. A nota explica ainda que em março as equipes da zeladoria realizaram um mutirão de roçada e capinação no canal da Avenida Monteiro Lobato. Quanto aos pontos de ônibus, toda a avenida em questão é iluminada com braços duplos de iluminação de LED em todos os postes, segundo a prefeitura. Nós também falamos com a concessionária Novo Litoral, que nos enviou uma nota afirmando que mantém um monitoramento contínuo e um plano de intervenções para elevar os padrões de segurança e mobilidade na rodovia, que foi iniciado em 1º de novembro do ano passado. A nota ainda diz que, dentre as ações planejadas, destacam-se as melhorias nas travessias de pedestres. Ao longo da concessão, estão previstas a implantação de 11 novas passarelas e 23 revitalizações, além de 2 novas passagens de pedestres, reforçando a segurança viária. Pedimos uma posição para a Artesp, que é a agência de transporte do Estado de São Paulo, que informou que os pontos de ônibus e a iluminação das passarelas estão sendo revitalizados, com previsão de conclusão até o final deste ano. Também procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que o policiamento ostensivo e preventivo foi intensificado na cidade e reforça a importância do registro do boletim de ocorrência. Além disso, salienta que Mongaguá teve queda nos índices criminais nos 2 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano de 2023, e que os roubos diminuíram em 52%. Ok. A concessionária se comprometeu a fazer obras de revitalização e de implantação de novas passarelas. Até agora, nestas que nós mostramos aqui na reportagem, nada foi feito. O matagal continua lá, os postes continuam sem iluminação, as passarelas continuam rachadas e não estão vendo nenhuma iniciativa nesse tipo. Então, o que vocês estão se comprometendo precisa funcionar na prática. Existe uma coerência para que haja uma fala e uma ação correspondente, porque não é a realidade do que está acontecendo agora. Nós fomos lá, entrevistamos os moradores e os problemas continuam. Quando vocês vão fazer isso? Até o fim do ano? Ok, vamos aguardar. Mas o mínimo, até ser implantada uma nova passarela, até ser revitalizada como deve ser feita, o mínimo, capinar ali o terreno e colocar iluminação, isso precisa acontecer. Isso é o mínimo, é o básico para que as pessoas consigam usufruir do que já tem até chegar a nova com segurança. Nem o mínimo e nem o básico vocês estão fazendo. E a prefeitura tem o dever de fiscalizar e cobrar isso daí, porque também acaba interferindo ali no dia a dia do cidadão. Então, por favor, vamos ter atenção nesse ponto aí, porque depois que acontece alguma tragédia, aí já sabe que o ambiente está propício a isso.